ZYK 550 1140. Difusora de Assis, a Rádio 10 da cidade. Assis, São Paulo. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Eleições 2020, Rádio Difusora e Portal Assis City. Cobertura completa da campanha eleitoral. Apoio Mega Shop de Assis com entregas para Assis e toda a região. Informações 18 3324 3780. Alfa Engenharia e Georreferenciamento, atendendo Assis e toda a região. Informações 18 3302 3050. Cavacini Móveis e Decorações, Espásio Cavacini Bela Mobília, Assis, Cavacini Móveis e Eletro em Cândido Mota. É hora de economizar, mais energia, mais sustentabilidade. Elétrica Forte de Assis, materiais elétricos e serviços. Tanoeiro, funilaria e pintura, atendendo Assis e toda a região. Cabonete, há 25 anos, um show de conexão. Casa de Tintas Mil Cores, em breve a loja número 2, na Avenida Davi Passarinho. Casa do Construtor, aluguel de equipamentos para obra, para jardinagem, para limpeza. Posto Brasil de Assis, 100% Petrobras, aberto 24 horas, há 35 anos no comando da família Calegari. Auto Tudo de Assis, produtos automotivos com entregas gratuitas para Assis e toda a região. Informações 18 3302 4900. Supermercado Zanetti Café Paiolão, de Palmital para toda a região. Domani Joias de Assis, com alianças personalizadas. Informações pelo fone 18 99607 9251. Smartphones.com e perfumes, com assistência técnica de celulares e vendas, e perfumes importados. Informações 18 997166963. Agrobombas de Assis, comércio de bombas e manutenção, com atendimento para Assis e toda a região. Informações pelo fone 18 997134297. Eleições 2020, Rádio Difusora e Portal Assis City. Cobertura completa da campanha eleitoral. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à programação da Rádio Difusora de Assis e também do Portal Assis City. Nós estamos ao vivo, 17 horas e 14 minutos, nesta transmissão das eleições 2020. Para nós as eleições não terminaram, que agora começa o ciclo de entrevistas com os candidatos eleitos, agora prefeito eleito. No caso de hoje, prefeito reeleito. Já está aqui nos estúdios da Rádio Difusora e também do Portal Assis City, o prefeito da cidade de Assis, José Fernandes. Estará comigo na bancada, o meu parceiro de sempre, quem eu já dou boa tarde, o professor Elielton. Olá, professor, boa tarde. Boa tarde, Jerônimo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, a nossa equipe, e boa tarde ao prefeito José Fernandes, que na noite de ontem foi reeleito prefeito da cidade de Assis. O nosso projeto continua. Iniciamos em julho com o momento de pré-candidaturas, depois no mês de outubro com as entrevistas com os candidatos, já com a campanha consolidada, e agora com os prefeitos eleitos. Nesta segunda-feira, com José Fernandes reeleito prefeito de Assis. Fique ligado no Portal Assis City na Rádio Difusora, nós vamos divulgar a agenda dessa semana com também entrevistas prefeitos eleitos e reeleitos da nossa região. Prefeito reeleito José Fernandes, primeiro, boa tarde, parabéns pela vitória nas urnas, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Jerônimo, boa tarde, professor Elielton, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora, do Portal Assis City. É um prazer novamente estarmos aqui para dar esclarecimentos e manifestar aqui, nesse momento, o nosso contentamento, nossa alegria e compartilhar essa felicidade com a nossa população, tendo em vista esse pleito vitorioso que nós tivemos no dia de ontem. Prefeito, mais uma vez seja bem-vindo, boa tarde, parabéns pela vitória. Conta para nós qual foi o momento em que o senhor teve certeza que a reeleição estava garantida e como foi? Estava com a família, com os amigos, coordenadores de campanha? Nos explique esse momento particular na noite de ontem. Olha, Elielton, os resultados das eleições é algo extremamente preocupante, né? Qualquer candidato fica naquela expectativa.
como vai ser, de que forma vai ser. E, claro, nós tivemos com alguns amigos, aguardando o fechamento das urnas, nós visitamos todas as sessões eleitorais, todas as escolas, nós fomos em cada sessão que estava tendo as votações, junto com o meu coordenador geral da campanha, o nosso grande amigo Paulinho Mattioli, com o nosso presidente da FEMA, Arildo José de Almeida. E isso foi importante, porque nós percebimos nas pessoas, naquele momento, a alegria, o contentamento, mas nós queríamos agradecer, né, esses voluntários que estão aí a serviço da democracia e ontem prestaram um grande serviço. Após isso, nós fomos lá na casa da minha filha e ficamos aguardando os resultados, e a gente já tinha uma pesquisa, nós estávamos acompanhando o desenrolar, né, do eleitor no sentido de escolher o seu representante, e com certeza, mas aquele frio na barriga sempre dá. O mais importante foram os resultados finais. Perfeito, gostaria que o senhor falasse sobre a campanha. O senhor é um político já que participou de várias campanhas, já tem a experiência nesse meio, não é um novato, né, para as eleições. Como que o senhor analisa o comportamento das eleições no geral? Se o senhor fosse classificar essas eleições de 2020, como que o senhor classificaria a questão da campanha em si? Olha, Jerônimo, cada ano é uma surpresa diferente, é um jeito diferente, é uma forma diferente. E cada momento é uma realidade diferente. Nós disputamos pleitos que ganhamos, que perdemos, mas uma coisa é você ser vitrine, né? Nós somos governo, nós temos 4 anos de governo praticamente, e muda o conceito, porque você tem aí todo um grupo contra você, né? Você tem um grupo que quer conquistar o poder através do voto, através do processo democrático, e você acaba sendo uma vitrine. Ou seja, todas as pedradas, todas as estilingadas, você acaba levando, né? Mas isso, Deus tem dado muita sabedoria, Jerônimo, muito equilíbrio, graças ao apoio da minha família, das minhas filhas, dos meus amigos. E esse equilíbrio, essa harmonia, faz com que realmente a gente supere os desafios. E digo mais, além de você ser vitrine, e claro, ninguém joga pedra em uma árvore que não dá fruto, você também hoje tem instrumentos, como por exemplo as redes sociais, que facilita muito os ataques, né, a qual você acaba sofrendo, dificulta muito essa compreensão do próprio eleitor, mistura muito a desinformação, a ignorância, o desconhecimento, a desconstrução. São ferramentas novas que a cada ano que passa, elas são mais apuradas, são mais refinadas, e nós temos que estar preparados. Eu sempre disse para a minha família, para os meus amigos, para a minha esposa, que nós tínhamos que estar preparados, né? Fomos expostos à exaustão, e muitas vezes a gente chegava até a emocionar pela forma covarde, Jerônimo, que a minha filha, as minhas filhas, a minha esposa, era atacado, mas a gente supera, até minhas netas, meus netos foram atacados, e a gente tem que ter, como diz os velhos amigos, né, couro grosso, forte, coragem, e a gente supera isso. Passado esse momento, a gente sente sim, eu estou realmente muito abatido nesse sentido, né, de que o que passou. Mas a gente, durante o pleito, você não consegue manifestar isso. Você tem que mostrar mais força do que você tem muitas vezes. Você tem que encontrar. Porque as pessoas estão olhando em você. As pessoas veem você como um líder que pode superar todos os momentos e todas as dificuldades. E foi assim que nós fizemos, Jerônimo, e graças a Deus deu certo. Prefeito, aproveitando esse gancho desse assunto que o senhor entrou ontem, na entrevista também lá na Praça da Concha Acústica, para o repórter Matheus Dorácio, na nossa transmissão aqui da difusora e do portal Assis City, eu percebi também que no discurso do senhor, o senhor falou muito sobre essa questão dos ataques. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso, especificamente
para a população, para as pessoas que às vezes não vivem a política por si só, estão em outros afazeres, ficam sabendo meio por cima. Como que o senhor, como pai de família, como um político, quando o ataque é para o senhor é um outro nível, mas quando envolve a família, o peso é diferente, e como reverter essa energia que pode ser negativa para estimular o seu grupo político? É exatamente isso, Jerônimo, que eu estava dizendo a você, né? Muitas vezes a gente ia além do normal, né? Para resistir, para não deixar transpor essa dor, esse sofrimento que nós passamos nesses últimos dias, né? Agora, o que mais me entristece ainda, ô Jerônimo, é que muitas vezes pessoas que almejam cargos políticos, muitas vezes pessoas que querem ser representantes do povo, né, usarem desses determinados instrumentos, né, usarem, por exemplo, como usaram aí delinquentes, marginais, pessoas envolvidas com toda espécie de crime, para nos atacar, a mim, a minha família, aos meus amigos. Isso me entristece demais ainda, porque essas pessoas não olharam, não pensaram, não analisaram o sofrimento e a dor que poderia estar causando. Simplesmente contrataram ou fizeram alguns instrumentos de intervenção para nos atacar, né? Eu fico imaginando se essas pessoas chegassem a assumir o poder, né? Eu fico, nesse momento aqui, indagando a mim mesmo. Que dó do nosso povo se tivesse eleito algum representante desse tipo, representantes que tivesse esse ponto de vista, esse posicionamento ou esse método operante, né? Então isso realmente é muito triste. Nós fizemos um bom combate, tivemos bons adversários que respeitaram os princípios éticos e os princípios morais, e está aqui comigo o Paulinho Mattioli, querido amigo, e que nós fizemos centenas de reuniões em empresas, em ruas, e em nenhum momento sequer citamos o nome dos nossos adversários. Apresentamos sim propostas, fazíamos uma retrospectiva das ações do nosso governo em 4 anos, as conquistas, as melhorias, o que nós proporcionamos para o nosso povo, para a nossa gente. E o que será o nosso governo se nós tivéssemos a oportunidade de ser reeleito, né? Falando realmente em propostas concretas, daquilo que Assis precisa. Infelizmente, os políticos que passaram por essa cidade, desde a sua época da fundação, devem muito à nossa população, né? A cidade teve um crescimento expansivo, um crescimento vegetativo, mas as oportunidades para o nosso povo, para a nossa gente, infelizmente, ficou muito aquém. Então, é nesse patamar que a gente sempre usava esse discurso, essas propostas, e é nesse olhar, nesse horizonte, Jerônimo, que nós vamos assumir com muita vontade, com muito desejo, para corrigir esse enorme passivo que todos os políticos passaram pelo Executivo assisense, deixaram a dever para a nossa população. Prefeito, ainda sobre esse assunto, gostaria de conversar a respeito do lema da campanha, que foi "Quem ama, cuida". Ontem aqui em nossa bancada, o professor Ulisses também nos ajudou a analisar e compreender o perfil de cada campanha durante esse período, dos 5 candidatos. E a campanha do senhor adotou esse discurso de pacificador, esse discurso do quem ama cuida, diferentemente de outros candidatos. Como que foi idealizado isso? E no dia a dia, nas ruas, as pessoas, como elas receberam o quem ama cuida? Olha, professor Elielto, nós tivemos algumas reuniões com a equipe de apoio, a equipe de marketing, e eu exteriorizei todo o meu pensamento nessa reunião, exteriorizei todo o meu desejo, todo o meu carinho, exteriorizei os meus sonhos, e foi partindo disso que eles criaram esse slogan, né? Quem ama, cuida. Ou seja, só quem cuida que ama. Caso contrário, você passa despercebido. Não adianta você falar que ama essa cidade, mas se você não cuida da sua gente, se você não cuida do seu povo. Quando eu disse todas as pautas nós destravamos nessa cidade, ou quase todas, a maioria dessas pautas era em prol da nossa população. A população que não tinha lazer, a população que não tinha entretenimento, a população que não tinha esporte, que não tinha cultura, que não tinha educação, que tinha pouca saúde.
nós participamos de tudo isso, né, pessoalmente, olhando, junto com a nossa população. E muitas vezes mal compreendido, muitas vezes o fato de eu visitar todas as obras, todos os dias, em todos os lugares, estar presente em diversos pontos da nossa cidade, seja na região central, seja na região periférica, estar conversando com as pessoas, frequentar bares de todos os cantos da nossa cidade, conversando com os amigos, sentindo a dor e o sofrimento do povo. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Acabam rotulando você de outra forma. Então, quem ama, cuida, é a manifestação máxima de um sentimento que eu tenho, né? E que expressou nas urnas, expressou aí, segundo uma revista especializada, que das 20 cidades onde as pessoas são mais felizes, Assis é a 15ª cidade onde as pessoas são felizes. Não são felizes por um acaso, são felizes porque nós proporcionamos uma vasta lista de serviços à nossa população, como, por exemplo, os espaços públicos que eram inviabilizados, que eram travados, que eram fechados, Ecolago, Ecoparque, Parque da Juventude, áreas maravilhosas que hoje, aos finais de semana, quando nós frequentamos esses espaços, você vê a felicidade dessas pessoas, né? Que hoje não precisa ir mais na Cachoeira do Servo, não precisa ir mais na Fortuninha, não precisa tomar banho de mangueira, que pode desfrutar de espaços públicos que nós criamos com muito amor, com muito carinho, e você for lá, você vai sentir o mesmo conforto e segurança que você tem no Assistente Clube ou no Clube São Paulo. Se você for lá no Ecoparque, você vai ter uma piscina maravilhosa de 20 por 50 metros, água pura do aquífero Guarani, que estava lá inviabilizado praticamente há 20 anos, né? Você vê a felicidade daquelas crianças. Então, todo esse conceito de quem ama, cuida, foi exatamente nisso. E nisso, Elielton, é o que nós vamos continuar fazendo para a nossa população. Infelizmente, o povo é maravilhoso demais, o povo é divino demais, o povo é encantado demais, o povo não cobra nada, muitas vezes o povo não tem nada, não tem nem emprego, não tem oportunidade, e recebe de braços abertos, ouve, tem paciência. Ali no Colinas, por exemplo, Elielton, algumas manifestações, assim, foi muito emocionante para a minha campanha, cara, quando eu e a minha esposa, nós estávamos ali no Colinas, já cansados, exaustivo, no final da tarde, sentamos numa mureta de uma casa do Colinas esperando água, né, que a nossa equipe de apoio estávamos dando, e ela não chegava. Veio uma senhorzinha, uma senhorzinha de idade, e trouxe uma garrafa, uma jarra de água gelada para nós tomarmos, e toda encantada, toda feliz, né? Então, quer mais felicidade que isso, né? Não há, como por exemplo ontem, nós saímos em caminhada nas principais avenidas, compartilhando com o povo aquele momento gostoso, e a gente colocava aqui no peito, né? As pessoas falavam, muitas vezes em casas pequenas, em casas de pessoas humildes, e batiam no peito e diziam: olha, estamos com vocês, estamos esperando vocês, né? Poxa, isso realmente é emocionante. Então tudo isso vale a pena, né? Eu digo que vale a pena porque o mundo precisa de líderes, precisa de homens de coragem, homens de valor, homem de Deus. E nós, graças a Deus, Deus tem dado isso. Eu sempre digo, para fechar esse assunto, que Deus tem dado demais para mim. Deu uma família maravilhosa, deu coisas maravilhosas, deu amigos maravilhosos, e eu sou feliz e eternamente grato por tudo isso. Prefeito, nós tivemos a transmissão aqui dessa parceria da Rádio Difusora, o Portal Assis City, 15 horas no ar, né, com boletins ao vivo a partir das 17 horas. Nós tivemos com os nossos comentaristas, o professor Ulisses, que está conosco aqui também nos estúdios, o doutor Ricardo Hiroshi, que está nas redes sociais, dizendo: Jerônimo, parabéns mais uma vez pelo profissionalismo. Ao prefeito, nosso amigo José Fernandes, um abraço especial e feliz pela reeleição, e te manda esse recado. E também ontem o doutor Carlos Pinheiro esteve aqui, felicitou durante toda a transmissão, e ele até fez uma aposta aqui que a vitória seria, sem os dados oficiais, seria de 7 mil votos de diferença. E no final, o senhor foi eleito com uma diferença de 10 mil votos.
Eu vou passar o número certo aqui. O senhor foi eleito com 56,81% dos votos válidos, o que dá um total de 25.811. O adversário que ficou, o concorrente que ficou em segundo lugar, ele teve 34,20%, o que dá 15.537 votos. O senhor, ele aumenta o número de votantes na campanha do senhor da eleição passada. O senhor coloca 10 mil votos de diferença sobre uma campanha de um concorrente. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esses números. Já era esperado? Eu percebi que ontem os comentaristas também achavam que o senhor poderia disparar à frente. Depois eu vou cobrar o doutor Carlos Pereira, que ele postou 7 e perdeu. Foi 10. Depois eu vou cobrar ele. E assim, o senhor esperava esse número, a grandeza desse número? Olha, Jerônimo, primeiro eu quero mandar um abraço aqui, cara, carinhoso, para o Ricardo Hiroshi. Esse rapaz, ele é maravilhoso, cara. Ele ajudou muito a defender a democracia, a defender a justiça. E o Ricardo é um homem que o povo precisa, a cidade precisa de você, Ricardo. Um grande abraço, meu amigo. E o doutor Carlos Pinheiro, que a vida inteira teve sempre um carinho muito grande para conosco e para com a minha família e para com o nosso governo. Mas os resultados das urnas, Jerônimo, nós havíamos já acompanhando as pesquisas eleitorais, a gente esperava, sim, uma vitória bastante acentuada nesse sentido. Até porque, Jerônimo, nós construímos muito nessa cidade, nós fizemos muito. Nós fizemos a colheita, ontem foi a colheita, ou seja, foi o coroamento de um grande trabalho que fizemos nessa cidade nesses 4 anos. Eu, para você ter uma ideia, eu trabalho 18 horas, 20 horas por dia, mas eu não trabalho para mim. Eu tenho a minha atividade, eu tenho meus negócios, mas eu trabalho para o povo. E o povo soube reconhecer exatamente isso. O comprometimento, a vontade de fazer, a transparência, Jerônimo, a clareza para com que eu trato com as coisas públicas, isso foi fenomenal. Então, eu realmente não fiquei surpreso, Jerônimo. Eu estava, assim, confiante, acreditava nesses números e os números apareceram, naturalmente. Não ganhei nada, Jerônimo. Nós construímos isso com o nosso povo, com a nossa população. Nós fertilizamos o solo, nós colocamos calcário para neutralizar a acidez, nós colocamos umas boas variedades de sementes e os frutos vieram de forma virtuosa. É exatamente isso. Não é do dia para a noite, não é você viver enclausurado e acordar e falar, olha, eu agora vou me aposentar e eu tenho pretensão de ser prefeito, eu tenho pretensão de ser vereador, eu tenho pretensão de ser líder. Não se faz líder dessa forma. Se constrói, se faz no dia a dia, no seio da sociedade, no clube de serviço, no voluntariado, no desprendimento, no amor ao próximo. Essa construção, Jerônimo, não é para poucos, ninguém ganha. Estava observando a ascensão de grandes líderes nacionais, líderes mundiais e até a níveis locais. Nós temos aqui líderes que têm serviços de desprendimento. Veja bem, o meu vice, que está comigo hoje, ele tem uma vasta lista de serviços prestados, um homem destemido, um homem prestativo, a vida inteira dedicado ao próximo, um homem que construiu uma história. Ele, no dia para a noite, eu convidei pessoalmente para que estivesse ao meu lado, justamente por esse grande legado que ele possui, E isso me completa dentro de um governo humanista, um governo conciliador, um governo pacificador, mas um governo de avanços, mas um governo forte, porque nós temos coragem de fazer enfrentamentos também, Jerônimo. Nós não somos aquele Zezinho Paz e Amor, Não é o meu perfil. Meu perfil é outro. Eu sou de bater na mesa, eu sou de posicionamento, eu sou de caráter, Eu acho que isso é uma marca registrada de qualquer líder político. O líder político que não consegue permear, ou que vive sempre ali de um lado ou do outro, isso não é. Nós não vemos assim a política. O posicionamento de um líder é claro, objetivo.
para que o povo acompanhe e saiba o que realmente ele pensa e como ele age e como vai ser os passos dele. Só antes da pergunta do professor Elielto, está com a gente também, mandando parabéns, o Arildo Almeida. Tá, parabéns à difusora, ao Assis City, pelo profissionalismo e também parabeniza o senhor pela reeleição. O Arildo, um grande abraço, um belo irmão que eu tenho, um grande parceiro, é um cara sensacional. Eu tenho o maior carinho. Arildo, um grande abraço, meu irmão, mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Prefeito, o nome do senhor, com certeza, o senhor que também foi professor de história, assim como eu, não é? Está colocando o nome do senhor, marcando muito fortemente na história de Assis, não é? Tem os números do senhor, quero insistir ainda nesse assunto dos números. Professor dos números. Professor dos números, embora não seja de matemática, mas na eleição de 2012 o senhor teve aproximadamente 11 mil, na eleição de 2016 aproximadamente 18 mil. O senhor chega a casa de 25 mil votos em Assis. E tem um detalhe interessante, em 2012, que o senhor não conseguiu a eleição, mas a diferença foi pequena para o candidato que ganhou naquela ocasião. Na eleição de 16, o senhor foi eleito com 11% sobre o segundo colocado, e agora o senhor coloca aproximadamente 23% sobre o segundo. É uma ascensão, é um crescimento, e é o reconhecimento também, não é, dos 18 mil que apostaram no senhor e ratificaram o voto em 2020, aprovando o governo, e a conquista de um novo eleitorado. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. O senhor identificou a vinda, nesses 4 anos, de novos eleitores de outros setores que não acompanhavam no início da carreira política? Olha, Elielto, você como professor de História, graduado em História, você sabe que a gente amadurece, a gente envelhece e a gente adquire experiência e sabedoria. Nesse conjunto de ações, do mesma linha de raciocínio, quando eu fui eleito vereador em 2000, eu fui eleito vereador com 523 votos. Praticamente dobrei a eleição 4 anos depois, dentro de um partido sectário. E depois dobrei praticamente a eleição para vereador no 3º mandato, né? Então, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né? Ou seja, estar acompanhando. E poucos líderes políticos conseguem ter uma ascensão dobrando ou muitas vezes aumentando a votação de forma geométrica, como nós tivemos, né? Isso é importante, porque quando eu falo, você como historiador, você sabe que quando a gente amadurece, a gente adquire respeito em outros segmentos da sociedade. Você posiciona, você mantém a sua identidade, mas você abre espaço para que mais pessoas possam acompanhar você, possam estar contribuindo com você, possam estar ajudando. E conosco foi exatamente isso. As besteiras que eu fazia no passado, talvez enquanto vereador no meu 1º mandato, ou 2º mandato, aquele sectarismo dentro de uma corrente política ideológica, muitas vezes marxista, muitas vezes sectarismo puro, ou muitas vezes de uma corrente política ideológica que achava que aquilo era o dono da verdade, né? Isso tudo foi de água abaixo. Depois da queda do Muro de Berlim, praticamente o mundo repensou, o mundo recriou. Infelizmente, nós precisamos das utopias, nós precisamos conhecer a filosofia, nós precisamos conhecer os filósofos, para que a gente possa entender um pouquinho maior a sociedade. Eu tenho certeza que o curso de História contribuiu muito para o seu conhecimento e para o seu amadurecimento e para exercício do jornalismo, né? Então, tudo isso nós precisamos conhecer. O que nós não podemos é achar que isso é pedra e vai ser eternamente pedra. Não, nós precisamos avançar. E é o que eu tenho feito isso na minha vida, né? Essas mudanças, mas é mudanças para o bem, não é mudanças para o mal. Só para completar esse raciocínio, todos os fake news, os atos covardes que me atacaram, mas em nenhum momento eles tiveram coragem sequer de insinuar denúncias de propina, de superfaturamento, de corrupção, de apropriamento indébito. Em nenhum momento, porque as pessoas conhecem o povo conhece eu. Então pode atacar de forma covarde outras ações, mas o meu caráter, a minha identidade, não. Então esse é o maior legado
né? É o maior patrimônio que o homem público pode ter, é essa honradez. O homem público tem que ter honradez, né? Então, os meus votos, a ampliação de cada eleição é maravilhoso, porque mostra não só o entendimento que nós temos da sociedade, das pessoas, mas mostra que Deus dá luz para nós, para que a gente consiga avançar, né? Ver da mesma grandeza um grande latifundiário como um pequeno agricultor familiar. Da mesma grandeza e com o mesmo respeito, um grande empresário que gera centenas de empregos, da mesma forma um pequeno trabalhador, muitas vezes autônomo. Da mesma grandeza, do mesmo valor. A diferença é que um gera emprego e o outro gera riqueza. Mas nós precisamos dos dois, né? Nós não fazemos uma análise marxista, uma análise filosófica disso, porque o mundo capitalista, a sociedade precisa de todos nós. É nesse viés que nós avançamos muito. Esse é o respeito que eu tenho hoje para com a população, para com a classe política, para com todas as lideranças, né? É a compreensão de que a sociedade, ela caminha com essa diversidade, respeitando valores, respeitando princípios e respeitando a ética. 17 horas e 42 minutos, nós estamos ao vivo pelo AM 1140 da Rádio Difusora de Assis e também ao vivo na mídia social, no Facebook do portal Assis City. Nós agradecemos a grande audiência, a manifestação também dos ouvintes. Adriano Romagnoli dá parabéns ao prefeito. João Pedro Diniz diz: parabéns, prefeito, o senhor está colhendo os frutos de uma boa administração, sempre com a verdade. Quem mais está com a gente aqui? Vinícius Florentino, já pude dizer a ele o quão grande ele é na história de Assis. Emerson Carlos Gonçalves também dá parabéns. A Márcia Knives, abraços com muito carinho, sei o quanto fez e fará mais. A Ângela Canassa, José Fernandes, estamos muito felizes pela sua reeleição. Deus ilumine o seu mandato. A Gisele Ribeiro, parabéns, prefeito. Eliane Latinha, também parabéns. Cidinha Ribeiro dá parabéns. Gabriel Wolff, muita gente. Mirtão Júnior ligadinho com a gente também. Dilma Alves, a Shirley Silva. Quem mais está ligado com a gente? A Marisa Pimentel, Neuza Souza, a Vilma também, a Edna Cristina, a Lu Nunes, a Maíra Aniceto também com a gente, Angelita Lopes, o Ricardo Hiroshi que já mandou sua mensagem, Marcela Mesquita, Daniel Rodrigues Faustino, todo mundo ligado aqui no portal Assis City na Rádio Difusora. Prefeito, agora nós vamos levar para outro tema a nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse agora sobre o poder legislativo da cidade de Assis. O que houve? Uma grande mudança. Nas 15 cadeiras, 5 candidatos não colocaram seu nome para apreciação. 10 vereadores colocaram, da atual legislatura. Apenas 2 se reelegeram. Como o senhor vê essa alteração no quadro legislativo, que o senhor terá também a Câmara Municipal para os próximos 4 anos? Olha, Jerônimo, fazendo uma retrospectiva do quadro de vereadores, eu fiquei muito triste, porque nós perdemos alguns líderes na Câmara que nós tínhamos. Nós perdemos alguns vereadores ali que realmente caminharam junto conosco, tinham a compreensão de que destravar pautas não é barrar o prefeito, não é ofuscar o prefeito, mas é caminhar junto para que os benefícios viessem à nossa população, né? Eu fiquei muito triste com alguns vereadores que eu gostaria que tivesse retornado. Outros não, outros, na verdade, eu comemorei, porque são vereadores que nunca produziram nada, a não ser a desconstrução, a não ser a infâmia, a injúria, a discórdia. E hoje vai voltar à vida normal, né? Perdeu a eleição, e Deus é justo, Deus é maravilhoso. Eu acredito nisso, Jerônimo, que se nós tivéssemos ou fôssemos do mal, né, eu até sentiria, sabe, confortável. Mas nós tivemos 2, 3 vereadores, 4 vereadores que perderam a eleição, que eu comemorei. Eu confesso para você, eu não tenho o que dizer o contrário, né? Se você vê, acompanhar, não teve uma pauta nessa cidade que ele tentou travar, não teve um assunto que ele quis colocar palavras na nossa boca, não teve uma contribuição que ele deu em prol da nossa população. E graças a Deus, as urnas eliminou, ou seja, volta a fazer o que era antes. Não sei o que ele fazia antes e vai voltar ao que fazia agora, né? Isso é importante. O eleitorado é sábio, o eleitorado acompanhou.
Nós temos inúmeras situações que mostram isso, né? Então, isso aconteceu. Alguns eu lamentei profundamente, outros eu comemorei. Não vou falar o nome aqui, até por princípios éticos e morais, mas os novos que virão, uma Câmara nova, oxigenada, uma liderança nova. Nós temos um vereador do PDT, o Fernando Círcia, que foi uma das grandes surpresas e que vem com muito desejo, com muita vontade de construção, e tantos outros vereadores, né? Construímos uma grande base na Câmara, a base da coligação Quem Ama Cuida, e vamos fazer um diálogo com todos os vereadores, independente do partido A, B ou C. Nós vamos chamar para uma conversa, vamos abrir o coração, vamos fazer o jogo democrático e vamos respeitar os posicionamentos. O mais importante, né, é o projeto para a nossa cidade, para o nosso povo. Aqueles vereadores que destoarem ou quiserem pegar um outro caminho, é livre, é democrático e é natural no processo democrático. O que nós não podemos é deixar os interesses e as vaidades pessoais prevalecerem sobre os interesses coletivos. E, nesse caso, os interesses coletivos não é do prefeito, não é do governo municipal, mas é do nosso povo, né? É aquilo que o povo pode ter em benefício, em responsabilidade, na construção de uma cidade melhor. Prefeito, mesmo não citando o nome, o senhor não deseja, a gente respeita a questão assim, o senhor acha que essa insistência de travar se tornou uma coisa mais pessoal do que política? É a insistência de perseguir, de não querer que aconteça alguma coisa na cidade, que o senhor tem a autoria de alguma mudança? O senhor percebeu um tratamento desta forma, que saiu um pouco do campo político? Jerônimo, na verdade, não aconteceu comigo isso. E o professor Elielto também vai concordar. Aconteceu com todos os governos. Aconteceu com o governo do Dr. Ézio, aconteceu com o Ricardo Pinheiro, no governo do Ricardo Pinheiro, né? E agora aconteceu com o meu governo. São aquelas pessoas que não conseguem fazer uma prática política eficiente, comprometida em prol da nossa população. Eu estava vendo há estudos científicos que mostra que um percentual da população, 4, 5%, em alguns lugares até 10% da população, que muitas vezes só quer ver lenha para queimar. Ou seja, só quer destruir, não consegue, só quer ver seu próprio umbigo. É o comportamento humano, isso faz parte da psicologia social, né? Nós temos alguns vereadores, por exemplo, até jornalistas ou até pseudo-jornalistas, né? Nós temos aí um programa de rádio aí, que é de manhã, que essas pessoas não conseguem enxergar um governo, não conseguem respeitar um governo, né? A não ser tentar desconstruir. Nós tivemos vereadores que passaram pela Câmara, que há 30, 40 anos está aí na política, usa os mesmos discursos, o mesmo bordão, não avança, não progride. E é tanto que está aí há quantos anos fora da Câmara e vai continuar fora da Câmara, né? Não é assim que se faz as coisas, né? Nós podemos não ser certos, temos compreensão de que não acertamos em quase tudo, e erramos muito, Gerônimo. Mas é impossível que nós não temos coisas boas que possam ser reconhecidas, como, por exemplo, o ex-prefeito Ricardo Pinheiro tem sentimento e tem coisas boas. Ele foi meu amigo de Câmara, tinha o maior carinho por ele, e teve desempenho dentro da sua possibilidade, dentro daquilo que ele poderia fornecer, coisas que merecem reconhecimento, merecem respeito. Mas é impossível você ter pessoas que não conseguem enxergar um palmo na frente do seu nariz. Poxa, não conseguem enxergar que a população está contente, que a cidade está bonita, que a população foi beneficiada, que nós somos um governo sério. Preferem falar que o genro do prefeito, o namorado da minha filha, é secretário de obra. O cara é professor, doutor, especialista nas questões ambientais, destravou as pautas ambientais, e a minha filha teve a felicidade de conhecer esse rapaz. Eles não conseguem, eles querem dizer o seguinte, que ele está lá pela simples oportunidade que ele tem de namorar minha filha. Gente, é uma cegueira total, né? Mas compreendendo a sociedade, compreendendo
a psicologia social, um percentual muito pequeno da população é representado por diversos segmentos, seja jornalista, seja vereador, ou qualquer outro cidadão, é assim mesmo que eles agem, né? Mas, infelizmente, a maioria absoluta é do bem, a maioria absoluta entende, compreende, e nós fizemos tudo o que foi possível, e a Câmara foi um grande parceiro nosso, né? A Câmara destravou essas pautas, a Câmara acompanhou, porque ela sabe da nossa integridade, sabe dos nossos desejos, do nosso sonho, né? Outros, e aqueles que não acompanharam, ficaram pelo caminho, e vão ficar sempre, não terão outra oportunidade, ou amadurecem, refletem e avançam, ou fica que nem caracol, né? Dentro de uma casca. Prefeito, agora olhando para o próximo mandato consolidado no dia de ontem, como que estão as discussões, os debates? Eu sei que ainda é um momento de comemoração, mas imagino, não é? O senhor já tem algo em mente, como que será a equipe de governo, os principais projetos a serem primeiro colocado em pautas? Olha, Elielto, eu, com muita tranquilidade, nós temos um secretariado extremamente competente. Estarei avaliando com meu vice-prefeito, seu Aref, estarei respeitando, estarei consultando meus líderes, consultando as pessoas. É necessário a gente promover um debate, mas eu quero aqui manifestar o meu desejo de continuar com esses secretários que foram e que ficaram nas trincheiras aí, defendendo o nosso governo, trabalhando em prol do nosso governo, e com certeza nós queremos continuar. E é claro, mudanças teremos que fazer, um governo mais oxigenado, um governo mais avante, e você sabe, eu não vou desistir de trabalhar, eu não vou desistir de sonhar em avançar todos os dias, eu não vou desistir de destravar, por exemplo, o Lago da Porca. Ali nós precisamos fazer o cartão postal dessa cidade. É o meu sonho. Daqui uns dias irei para São Paulo. Vamos para cima, vamos dizer para a justiça que a justiça está equivocada, que o promotor errou, que o promotor foi equivocado. Não pode agir dessa forma, ou agiu de uma forma muitas vezes precipitada. Nós vamos dizer que a justiça tem que ser corrigida. Ali é um lugar maravilhoso, ali é um sonho de qualquer cidadão assisense de ter um grande espelho d'água. Nós vamos dizer isso nos tribunais, nós vamos reverter, nós vamos fazer outras coisas maravilhosas, Elielto, nessa cidade, que nesses 4 anos, eu tenho certeza para você, a população vai continuar orgulhando do prefeito que ela depositou os seus votos. Prefeito, sobre a coligação, o senhor, nos próximos mandatos, o senhor traz um partido com o PSDB. Ontem foi a análise, tema de análise aqui da nossa bancada, essa junção com o partido do governo estadual. O senhor tem uma projeção muito positiva do que pode chegar para a CIS de novidades, de recursos, desse contato com o governo estadual, agora com o PSDB participando da administração? Olha, Jerônimo, eu quero dizer a você que, além da extensão do nosso governo ao braço do governo do Estado, que é a relação direta com o nosso governador, mas eu não convidei o seu Aref somente por isso, né? Ou seja, que eu precisava disso. Nós já tínhamos um bom relacionamento, um bom respeito com o governador, com o secretário de Estado, com os secretários de Estado. Essa relação, ela foi muito gostosa nesses 2 anos, ela foi muito próxima, ela foi muito profícua, né? Esse foi um dos motivos, mas o motivo principal a qual eu convidei o senhor Aref foi exatamente a grandiosidade desse homem, né? Um homem realmente de respeito. Mas nós queremos avançar, nós queremos construir uma relação mais próxima ainda com o governo do Estado de São Paulo. E sabemos, Jerônimo, que nos próximos anos a situação será muito difícil, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Eu tenho conversado com os prefeitos, nós estamos vivendo uma pandemia. Após pandemia, vai ser pior os reflexos econômicos disso, o impacto sobre as finanças
do município, vai ser muito pior. Nós temos a compreensão disso. Dos municípios brasileiros, Assis, graças a Deus, ele é um município privilegiado. Ainda tem uma arrecadação boa, tem um bom desempenho na participação do Fundo Municipal do FPM, do ICMS, do ISS. Isso é importante. Mas após ressaca, ou seja, após pandemia, tempos negros virão. O governo federal fechou o orçamento para 2021 com 800 bilhões. O governo federal pode, porque ele emite títulos da dívida ativa, ele financia, ele emite papel, ele faz dinheiro, mas o Estado não faz isso e nem o município faz. Então, as mesmas dificuldades que nós teremos a nível do município, o governador também terá. Mas nós vamos buscar, aonde tiver condições de buscar recursos, nós vamos ter as portas abertas no governo do Estado de São Paulo, para que nós possamos viabilizar recursos para a nossa cidade. Prefeito, gostaria de aprofundar um pouco mais nesse assunto, que foi o tema, como o Jerônimo nos mencionou, o tema de discussão ontem aqui em nossa bancada com os especialistas. Até que ponto e qual a quantidade de positividade de ter o PSDB ao lado na prefeitura, em um cenário em que João Dória ele é apontado como um possível candidato a presidente. Ele exerce o cargo de governador, a parte final do cargo de governador, postulando uma possível candidatura à presidência da República. Nós discutimos ontem com os especialistas, gostaria de saber do senhor o que isso pode ser positivo aos municípios, não só a Assis, mas aos municípios que têm o PSDB no governo municipal. Elielton, você como historiador, você é testemunha do que eu vou dizer. O mundo viveu ondas, ondas da esquerda, ondas da direita, ondas do conservadorismo, onda da ultradireita conservadora, da Alemanha nazista, da Itália fascista. Enfim, nós estamos vivendo um momento difícil da história brasileira. E a história vai explicar para nós. Nós conseguimos politizar, a vacina contra o coronavírus. Olha a que ponto chegamos, olha a que ponto chegou os nossos governantes, E aqui eu não faço crítica ao governador João Dória ou ao presidente Bolsonaro. Eu faço uma crítica à vaidade e ao ego das pessoas. Nós não podemos, nós estamos falando de uma pandemia, nós estamos falando de vidas humanas. Polarizou esse assunto, a Anvisa interferiu, o governo Bolsonaro interferiu, o João Dória interferiu. Ou seja, a história no futuro vai explicar para nós quem mais acertou e quem mais errou diante desse furacão do epicentro que nós estamos vivendo. Eu não estou aqui para fazer juízo, para avaliar. Essa onda conservadorista, seja bolsonarista, ou seja do Trump nos Estados Unidos, Trump perdeu lá nos Estados Unidos, ela daqui a 2 anos, ela pode surgir. Nós podemos ter governos progressistas, nós podemos ter governos liberais, governos neoliberais, Isso tudo muda daqui a 2 anos. O que eu percebo na avaliação dos prefeitos eleitos aí, a maioria absoluta são prefeitos que vieram do neoliberalismo ou do liberalismo. Jamais prefeitos que vieram da corrente ideológica, das correntes marxistas, da corrente esquerdistas, dos seus pontos de vista ideológicos. Poucos os prefeitos que surgiram. Isso são ondas que nós tivemos no passado que hoje não. Mas isso retoma. E essa é a riqueza da democracia, O surgimento de novos grupos e novas correntes, e que o povo experimenta, e depois o povo escolhe, e depois o povo elimina. É natural, a democracia é isso. Nós estamos acompanhando, por exemplo, em Porto Alegre, a candidatura da Manuela Dávila, do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. E o Estado, a Prefeitura do Rio Grande do Sul, é um Estado de vanguarda. Eles foram o primeiro município do Brasil a eleger um prefeito do PT, na época. E experimentaram, imediatamente votaram no PSDB, e fizeram alteração. E em São Paulo também aconteceu isso. Então nós esperamos que isso, daqui a 2 anos, já o reflexo, eu percebo, por exemplo, que aquele discurso conservador, aquele discurso ultrajado de muitas simbologias, isso já não pegou mais nessas eleições. É tanto que os velhos coronéis não consolidaram aí nas urnas,
Não consolidaram aquele discurso de que eu posso, eu mando, eu prendo, eu faço. Isso acabou. Então, essa tendência já permaneceu. Daqui a 2 anos, as urnas vão dizer o contrário. Exatamente isso. Prefeito, nosso tempo praticamente acabou. Antes da gente possibilitar a mensagem final para os eleitores aqui da cidade de Assis, para a população geral da cidade de Assis, gostaria de tocar no assunto com o senhor, que durante a nossa longa cobertura, desde junho, a gente com as reuniões entre a Rádio Difusora e o portal Assis City, a gente tentou assim, levar o alto nível do profissionalismo, colocando o jornalismo mesmo no rádio, na tela, na mídia social, no Facebook, em todas as nossas participações, tanto eu quanto o professor Elielton e toda a equipe de jornalismo. Mas uma coisa que me chamou pessoalmente muita atenção é que o senhor recebeu muitas críticas e nunca se falou tanto na cidade de Assis sobre o asfalto. E toda vez que se falava sobre o asfalto, agora estou falando uma coisa pessoal, particular, sempre me levava a um amigo que nós perdemos esse ano, que foi o Clóvis Marcelino. Ele foi um secretário completo, mas como eu tive um contato muito direto com ele, ele amava a rádio, um apaixonado pela Rádio Difusora, eu via o carinho dele e o zelo no trato com o produto asfalto para a cidade de Assis, com a reperfilagem, com o asfalto nos bairros, com o cuidado que ele tinha com essa infraestrutura. O senhor teve esse sentimento quando se falava muito nessa questão do asfalto, de às vezes não lembrar e valorizar do trabalho do amigo Clóvis Marcelino? Olha, Jerônimo, realmente ontem eu estive com a esposa no final do Clóvis, com os filhos, abraçamos, emocionei, inclusive, lembrar do Clóvis, cara, que ele foi um baita secretário, né? Um grande amigo, um grande. E aprendi muito, né, com o Clóvis, pela sua inteligência, pela experiência que ele tinha com o asfalto. Realmente emociona muitas vezes quando a gente lembra do Clóvis. Mas, Jerônimo, agora, no pessoal, eu nunca vi, na minha vida, um discurso tão furado, um discurso tão raso, tão vazio, quando alguém critica o asfalto na cidade. Ou seja, o asfalto é a estrutura urbana, o asfalto é o investimento que você está fazendo. E se você for conversar com qualquer especialista, ele vai dizer qual o maior patrimônio de uma cidade. Não estou falando de patrimônio moral, patrimônio físico, é o asfalto. E nós obtivemos 70% do asfalto que nós fizemos na nossa cidade, mais de 31 milhões de reais, 70% desses recursos foram a fundo perdido. Ou seja, financiamos somente 30% disso, que vamos ter 2 anos para pagar e 10 anos. 2 anos de carência e 10 anos para pagar. O cara teve coragem de criticar o financiamento do asfalto. É a mesma coisa, Jerônimo, eu criticar o trabalhador que quer comprar uma bicicleta financiado, que quer comprar uma geladeira financiado em 10 parcelas, que quer comprar um carro melhor e financiado em 20, 30 parcelas, é um desejo, é um sonho. Nós financiamos para melhorar a vida das pessoas, para melhorar o tráfego da nossa cidade. Além disso, o que nós gastávamos na manutenção da operação tapa-buraco, só o que nós gastamos por ano. O que nós gastamos por ano já paga a parcela de financiamento. Então, o desconhecimento, a ignorância, o total desprezo para com a causa, levou a certas pessoas a manifestar dessa forma, Jerônimo, criticar o asfalto que o prefeito financiou. Gente, você, cidadão, que está nos ouvindo, o que você não financia? Eu tenho insumos agrícolas financiados, tenho custeio agrícola financiado, tenho a vida inteira, nós vivemos, o mundo capitalista, ele é financiador, né? E nós fizemos porque a Câmara outorgou, a Câmara deu uma autorização legislativa. O privilégio que nós tivemos foi graças à Câmara, coisa que Candomota não teve, coisa que Paraguaçu não teve, que não conseguiu reverter o processo de degradação da malha asfáltica. E um dos grandes êxitos da nossa eleição é, sim, Jerônimo, não só cuidar de gente, mas cuidar do asfalto, porque quando cuida do asfalto, a gente cuida de gente, né? Então, isso realmente me tocou muito pelo desprezo, né? Ou pelo desconhecimento total. Eu sempre digo, o asfalto, grave aí, cidadão, e a vocês, é o ouro negro, é o ouro negro. E nós vamos continuar, né,
com um plano de recuperação asfáltico. Porque se você não recupera esse ano, o ano que vem você vai gastar o dobro para recuperar. Nós precisamos ter recursos no orçamento, e nós colocamos recursos no orçamento, não colocamos aquilo que nós queríamos, mas já temos recursos no orçamento para que em janeiro em diante a gente retome o serviço. Porque quando você recupera um asfalto, nós fizemos asfalto, a maioria absoluta, que foi o asfalto quente, o CBUQ, asfalto de 30 anos. Ou seja, os próximos 30 anos, o prefeito não vai se preocupar com isso mais, Geraldo. Aonde nós fizemos asfalto frio, com o PMF, ou a reperfilagem, isso sim, daqui a uns anos vão ter que retomar. Mas nós temos ainda uma quantidade grande de ruas que precisam ter atenção. Então, nós vamos continuar com o programa Asfalto para Todos. Infelizmente, o nosso tempo vai chegando ao fim, mas vamos ouvir a mensagem do prefeito reeleito para mais um mandato aqui na cidade de Assis, José Fernandes. Prefeito, fique à vontade para se dirigir aos eleitores e a toda a população. E parabéns mais uma vez pela vitória no dia de ontem. Olha, Elielto e Jerônimo e ao Ágon Júnior, que está aqui, um grande abraço a vocês, ao Cícero, nosso grande amigo, nosso grande parceiro aqui na rádio. Realmente, o profissionalismo da equipe difusora, a forma com que vocês tratam as coisas, realmente é de alto nível. Isso engrandece muito. A forma com que o portal Assisite trata o jornalismo na nossa cidade, e muitas vezes sendo vítima, porque o portal Assisite é da Bruna Fernandes, né, que é minha filha, que eu tenho orgulho, e que muitas vezes ela acaba sendo vítima da mesma forma que nós somos, atacadas, né, muitas vezes. O profissionalismo de vocês é algo incomensurável, né? Agora, a você, eleitor, que acreditou, que acompanhou, que viu, que apostou, que viu o nosso sentimento de desejo, de construção, sentimento de valores, sentimentos de coragem, de fé, de uma cidade melhor. A todos, indistintivamente, mesmo aquele que não votou em nós, mesmo aquele que não acreditou em nós, nós fomos eleitos para governar para todos. E vamos respeitar a todos. Vamos cuidar de todos. Desde o seu lixo até os seus problemas. Desde os lixos que você gera na sua casa, até a rua que você caminha, no parque que você usufrui, nas praças que você apropria para ter o seu lazer, nos espaços, tudo que você usar em espaços públicos, nós vamos cuidar com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito. Eu, enquanto prefeito, e os meus secretários terão que ter esse olhar, esse jeito, respeitando, independente da sua posição política nas eleições. Acabou, o pleito eleitoral acabou, nós estamos iniciando um novo ciclo, um ciclo virtuoso de um segundo mandato, de peito aberto, de coração aberto para a construção de uma cidade muito melhor. Temos certeza que daqui a 4 anos podemos estar aqui fazendo uma grande avaliação, né, de que a cidade caminhou a passos largos. Quando você tem pessoas boas a seu lado, você dorme em paz. É o que nós temos. O nosso governo, nós não permitimos pessoas ruins, pessoas que muitas vezes não têm crédito, não têm credibilidade. Os nossos secretários, os nossos colaboradores são pessoas da mais alta credibilidade. Então, a todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento, seja pelo portal Assisite, seja pela Rádio Difusora de Assis, o meu eterno carinho, a minha eterna gratidão. Vocês foram sensacionais. A todos que estão nos ouvindo nesse momento. Continuem apostando. Agora, no prefeito Zé Fernandes e Aref Vice. Uma boa tarde e muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre as eleições de 2020. Obrigado, prefeito reeleito, o prefeito José Fernandes. Nós vamos dar sequência, né, Elielto, nessa semana com entrevistas com os prefeitos eleitos ou reeleitos aqui da nossa região. Obrigado, Elielto, até a próxima. Obrigado, agradecendo também a José Fernandes, prefeito reeleito
de Assis. Convido a todos que nos assistem a acompanhar as próximas entrevistas com os prefeitos eleitos da região, e lembro que aqui o nosso trabalho é pautado em ética, as nossas opiniões são muito criteriosas, com base em leitura, em estudo. Então pode vir com a gente, com a Rádio Difusora e com o portal Assisite, porque aqui a informação é formação. Tá certo, então amanhã você tem compromisso marcado às 17 horas nesse projeto de sucesso, a cobertura das eleições, um ciclo que se fecha com os candidatos eleitos. Lembrando que então nós estaremos ao vivo, tanto pela Rádio Difusora quanto o portal Assisite. Agradecendo também a sua audiência pelo AM 140 e pelas mídias sociais. Por isso, o slogan é de sucesso, muita gente assistiu, 61 mil visualizações ontem, mais de 15 horas no ar na cobertura histórica desses 2 meios de comunicação da cidade de Assis. O slogan você já sabe, você vai repetir comigo: Rádio Difusora e portal Assisite, juntos pela informação. Rádio Difusora e portal Assisite. Rádio Difusora e portal Assisite. Região, informações 18-3324-3780. Alfa Engenharia e Georreferenciamento, atendendo Assis e toda a região. Informações 18-3302-3050. Cavacini Móveis e Decorações, Espásio Cavacini Bela Mobília, Assis, Cavacini Móveis e Eletro, em Cândido Mota. É hora de economizar, mais energia, mais sustentabilidade. Elétrica Forte de Assis, materiais elétricos e serviços. Tanoeiro, funilaria e pintura, atendendo Assis e toda a região. Cabonete, há 25 anos, um show de conexão. Casa de Tintas Mil Cores, em prévia loja número 2, na Avenida Davi Passarinho. Casa do Construtor, aluguel de equipamentos para obra, para jardinagem, para limpeza. Posto Brasil de Assis, 100% Petrobras, aberto 24 horas, há 35 anos no comando da família Calegari. Auto Tudo de Assis, produtos automotivos com entregas gratuitas para Assis e toda a região. Informações 18-3302-4900. Supermercado Zanetti Café Paiolão, de Palmital para toda a região. Domani Joias de Assis, com alianças personalizadas. Informações pelo fone 18-99607-9251. Smartphones.com e perfumes, com assistência técnica de celulares e vendas, e perfumes importados. Informações 18-997166963. Agrobombas de Assis, comércio de bombas e manutenção, com atendimento para Assis e toda a região. Informações pelo fone 18-997134297. Eleições 2020, Rádio Difusora e portal Assisite. Cobertura completa da campanha